Salve, amado povo, com a santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se eu pudesse colocar um fundo musical para eu estar subindo essa escada. Vocês já assistiram aquele filme do Sylvester Stallone? Ele correndo e subindo a escadaria lá em Filadélfia e depois ele saltitando de alegria. Era desse jeito, porque ele era um lutador nato. Isso é só uma ficção, é um personagem de cinema, simplesmente isso. Mas eu falo isso porque um dia eu estava embaixo, estava morto, prestes a tomar uma decisão errada na minha vida. E alguém daqui de cima, foi boca de Deus, e falou com a minha vida, e hoje eu estou aqui. Aleluia! Eu acreditei naquilo que o Senhor tinha para mim na minha vida. Glória a Deus, Senhor. Em Filipenses 2, versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Glória a Glória a Glória a Deus. Deus. Pode se assentar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando o Senhor opera a vontade dele sobre as nossas vidas, nós temos que abrir mão da nossa própria vontade. Nós temos um poder muito grande que o Senhor Todo-Poderoso colocou em nossas mãos, que é o livre-arbítrio, o direito de ir e vir e de escolher o que quer e o que não quer. Mas isso, na verdade, nós usamos de uma forma muito enganosa, porque aqui já está encontrando na palavra, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar-se, segundo a sua boa vontade. Não tem como eu falar de o querer de Deus nas nossas vidas sem eu falar de Jeremias 18. Jeremias, dessa casa do oleiro, eu quero falar contigo lá. Lá falarei contigo. Jeremias, então, ele se dispõe e ele desce. E ali ele ouve o Senhor, mas o Senhor simplesmente não quis somente falar com Jeremias, mas o Senhor queria mostrar uma situação na vida de Jeremias. O Senhor queria mostrar um oleiro que ali estava trabalhando sobre uma roda, estava moldando o seu vaso com um barro escolhido, um barro especial. Aleluia! Glória a Deus! E aquele vaso de repente se quebrava na mão do oleiro. Quantos de nós falamos para Deus: Senhor, me faça como a tua vontade? Mas o Senhor começa a trabalhar. O primeiro movimento forte, o primeiro vento, você desaba. E o Senhor começa tudo de novo, e tudo de novo na sua vida. Chega de desabar à toa. Em Romanos 9, tem uma história, mais ou menos assim, que se conta. Que não é que não está havendo palavras. Ali o Senhor visitou o início de toda a fé. Visitou Abraão, Sara não podia ter filhos. Mas o Senhor fez uma promessa para Abraão, e ele cumpriu essa promessa na vida de Abraão e de Sara. Glória a Deus, Senhor. Da promessa. Glória a Deus, Isaac. Mas aí tudo se inicia. É tudo uma consequência em cadeia. É tudo um querer de Deus, é tudo um movimento de Deus. Está se iniciando aquilo que Deus quer. Glória Deus não Deus, sonha. Pai. Deus simplesmente, Ele cria, efetua e executa conforme a vontade e o querer dele. Não Glória a importa Deus. o que nós queremos sobre a nossa vida. Aleluia. Se nós formos sábios e obedientes, nós não usaria livre-arbítrio, deixaria tudo na mão do Senhor. Quantos de nós tomamos decisões sem consultar o Senhor e depois está chorando aos pés do Senhor, pedindo misericórdia? Senhor, tenha piedade de mim. Verdade, E o Senhor vai, Senhor. estende a mão novamente e te levanta. Glória a Deus. E ali Aleluia. é soberania a vontade do Senhor. Ninguém tem que optar na vontade do Senhor. Não tem quem replique, não tem quem questiona. Antes de nascer os filhos de Isaac, ali, Jacó e Esaú, já estava definido quem Deus queria. Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. Ali era amado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas veja só, Deus, Ele tem misericórdia, e Ele fala bem assim:
Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Aleluia. Não importa o que você faça, não importa as tuas obras. Ele já escolheu antes os vasos dele. Tem Glória a vaso que é Deus, feito para Pai. misericórdia, tem vaso que é feito para perdição. E o que acontece? Vamos falar de vaso de perdição. Endureci o coração de Faraó, para minha glória ser glorificada, para minha glória ser anunciada diante de meu povo. Aleluia. Veja só, mas os vasos de misericórdia, quando eles sofrem tanto, eles abandonam a Deus, eles não conseguem ficar no centro da vontade de Deus. Aí nós vamos falar de um vaso que ficou no centro da vontade de Deus. Um vaso que hoje a pastora já começou falando de traição. O louvor, se Deus quiser matar Faraó, não matar Faraó. Mas esse vaso é diferenciado. Em Gênesis 37, havia um jovem de 17 anos. Ele era filho do amado do Senhor. Ele era filho de Jacó, aquele que agarrou o anjo do Senhor e não deixou a sua bênção escapar. E sobre a vida de Jacó estava uma promessa. E essa promessa somos nós que estamos Glória aqui a até Deus. hoje. Aleluia. Não tem queridinho de Deus. Tem vencedores que é remanescente de Deus. Aqueles que permanecem até o final. Na vontade de Deus, mas não na tua vontade. O que José fez? José era obediente ao pai. José era um filho querido, era um filho amado. Ele era filho da velhice de Jacó. Ele era um renovo na vida de Jacó. Jacó já tinha certa idade. Mas veja só, ele era o menor da casa. Oh, como Deus gosta de trabalhar no menor da casa. Sempre para contrariar a ótica humana. Sempre para a glória realmente ser reconhecida que é dele. Glória a Deus, aleluia. E veja só, o que Jacó fez para seus irmãos? Pelo contrário, só queria se aproximar. E traições tinha dentro da própria casa. Veja só, Jacó era um homem sonhador. Mas sonho é uma lógica feita para o homem. Porque Deus, nada é impossível para Deus. Quando o homem sonha, é porque parece até mesmo ser uma coisa impossível para o homem. Veja só, seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era conforme o pai queria. E é assim que Deus quer nós na presença dele. E Jacó falava: filho vai, e filho ia, filho vem, filho vem. Filho, vem junto comigo, aprende comigo. Eita Deus. Filho, assim que se escreve, assim que faz conta, assim que é ser um homem honesto, filho, na minha presença. Glória a E Deus. aí, Aleluia. aquilo criava inveja dentro da própria casa. Mas José não pagava bem com mal. Ele não pagava mal com mal, ele pagava bem contra o mal. E ele não cansava de fazer bem, até mesmo para ver se o mal se cansava sobre a vida dele. É, Senhor. Mas ele tinha uma coisa, ele contava os seus sonhos, porque era uma alegria dentro dele que Deus colocava no coração de José. Era uma alegria. E ele achava que aqueles que estavam próximo dele iam se alegrar da mesma forma. Verdade, Senhor. Mas era um sonho que causava inveja, porque era o menor da casa, aonde naquele sonho ele se colocava. Aliás, ele não se colocava em lugar nenhum, mas era Deus que colocava ele, porque ele era vaso de obediência. Aleluia, Senhor. Ele era vaso moldado por Deus, e não era vaso que desabava na mão do oleiro. Aleluia. E aí, o que acontece? Ele sonha, conta esse sonho para teus irmãos, que ele estava no campo, que ele era um feixe maior que dos irmãos dele. E o que acontece? Isso cria inveja. Quer dizer que nós vamos ter que se prostrar diante do menor da casa. É difícil de assumir isso. Mas o que acontece? É essa a realidade, é essa a lógica de Deus. O tempo foi passando. E ali cada vez mais eles criavam ódio de José.
Porque o seu pai confiava no teu filho amado, no teu filho querido, no filho da promessa. Porque ele era o prometido de Deus. Alguns comparam José como um tipo de Cristo, porque ele não tinha maldade em seu coração. Mas José contava os sonhos. Novamente José tem outro sonho. José, que a lua e o sol se prostravam diante deles. Ó Deus. Mas aí José conta para todos os irmãos, e conta também para o pai Jacó que estava ali. Jacó perto de toda a família. Jacó, de uma certa forma, ele não quis deixar os seus irmãos criar mais antipatia com José. E Jacó fala mais ou menos assim: porventura, filho, quer dizer que teus irmãos, e até mesmo eu, teu pai, vamos ter que nos prostrar diante de ti? Mas na verdade a conversa acabou. Mas aquilo estava dentro do coração de Jacó. Porque todo pai quer que o filho vai bem. Qual o pai quer que o filho seja pior do que o pai? Não. A gente sempre quer o melhor para o nosso filho. Qual o filho que pede para o pai um pão e o pai dá uma serpente, dá uma pedra para o filho? E ali o que acontece? Seus irmãos saem para poder levar o gado para pastar, as ovelhas para pastar, a mando de Jacó. Mas Jacó falava para os filhos assim: filhos, vai para tal lugar, leva as ovelhas para pastar em tal lugar. Mas Jacó não tinha confiança naqueles filhos, porque não era motivo de confiança. E ele falava para o filho amado: filho, José, vai até lá, vai até si, vai ver se os seus irmãos levou o gado, está pastando, vê o que está acontecendo. E ele sai à procura. Mas o que acontece? Os seus irmãos estão em outro lugar. E dali ele se informa, um varão no campo avisa José: José, seus irmãos foram para tal lugar. E ele foi até lá. Mas os seus irmãos já avistaram de longe. Porque é assim, quando Satanás está na vida de alguém e chega um homem de Deus, ele já começa a estremecer de longe. É de longe. E aí o inimigo já começa a planejar, já começa a armar a puca, já começa a armar o laço. E aí esperaram José se achegar. E ali resolveram matar José. Daqui a pouco, Rubens resolve, de uma certa forma, entrar no acordo e jogar José dentro de uma cisterna, sem água. Água representa a vida. Então aquela cisterna não tinha vida, era como uma cova. E ali foi jogado José. Mas veja só, ele era um homem sonhador. Mas na verdade, o que estava sendo sepultado não eram os sonhos de José, mas eram os sonhos de Jacó. Sepultando o sonho de Jacó, o filho amado de Jacó. Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso. Mas Deus dá uma válvula de escape. De repente vem uma caravana ismaelita, se eu não me engano. E ali eles resolveram: de o que nós vamos ganhar matar ele? Nós vamos sujar nossa mão de sangue da própria carne e não vamos ter lucro. E acabaram vendendo José para o Egito. Mas aí o que acontece? Venderam José lá no Egito como escravo. Mas veja só como é ser obediente. Como é ser obediente. Como a obediência faz a diferença. E ali foi vendido como escravo. Eu não via José jejuando. Eu não via José tanto orando. Mas eu via um vaso feito especificamente para ser obediente. Obediente, aconteça o que acontecer. Esse vaso é para obediência. Aleluia. E aí o que acontece? O Senhor estava com ele, aonde ele estava, glória e aonde a Deus, ele colocava as mãos, e ali prosperava. Não interessa se ele estava na terra do inimigo. Glória a Deus. Não interessa se ele não tinha liberdade, mas ele não estava vivendo a vida dele, ele estava vivendo a vontade de Deus. Porque era projeto de Deus. Mas Deus não se esquece, Deus não dá uma válvula de escape. Deus mandou Benjamim para consolar um pouco a tristeza de teu pai.
E José acabou sendo comprado por Potifar, foi para a casa dele. E ali ele serviu ao teu senhor, o senhor daquela casa. Mas ali Deus estava com ele, e na onde ele colocava a mão prosperava, e na onde ele colocava a mão todo mundo se agradava, e na onde estava a presença dele tinha confiança, todo mundo confiava nele. Glória a Deus, Quando ele menos aleluia. esperava, tudo estava em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Porque aquele que está no centro da vontade de Deus, ele faz a diferença no meio de multidões. Aleluia. E ele, Potifar, confiava tanto nele, que largou tudo de sua casa sob tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia. E não queria nem saber praticamente o que estava acontecendo, porque ele só estava vendo que tudo prosperava. Mas e a vida de José, como que andava? Ele não tinha vida própria, simplesmente ele era obediente. Aleluia. E ele viveu a obediência de Deus com todo o mal que lhe fizeram. Ele não guardou raiva, rancor. E ele se permaneceu puro na presença de Deus. Então a presença de Deus não se afastava de José. Glória a Deus. E o que veio acontecer? Mas Satanás quer destruir o projeto de Deus. Essa é a função dele. E lá vem a mulher. Eita, a mulher na vida do homem. E ela vem. É bênção. Mas Satanás distorce tudo que Deus faz. Distorce tudo. E quem não está na obediência, quem não está na presença de Deus, cede às tentações de Satanás. E aquela mulher de Potifar ali atentava José, porque José foi crescendo, se tornando mancebo, um varão bonito aos olhos. E é assim, chama a atenção, porque tem o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a vida, tem uma boa presença, aonde põe a mão prospera. Quem está perto se sente bem. E ali foi armado um laço do inimigo. Mas veja só, José, como vaso especificamente obediente, ele não cai nesse laço. Aleluia. Ela quis se deitar com ele, mas ele sempre recusava. Mas é assim, quando você recusa os pratos que o mundo te oferece, o inimigo tenta armar cilada na tua vida, que você mesmo não tem condições de explicar como que esse laço foi armado na sua vida. É, Senhor. Mas aí você tem um Deus todo-poderoso que pode justificar Glória a aquilo que o Deus, homem não Senhor. consegue justificar. Glória a E ele Deus. vem novamente. E aí ele é jogado na prisão, porque ela conseguiu, o inimigo conseguiu. Pegou de uma cova, saiu da cova. Não, mas agora vai para a prisão. O senhor daquela casa acreditou naquela mulher. E para poder lavar a sua honra de alguma forma, jogou ele na prisão. E ele chega na prisão, daqui a pouco, quem toma conta da prisão? O servo do Senhor. Aleluia. Porque ali, o senhor do cárcere, o chefe da prisão, deixou tudo na mão de José. Glória a E Deus. José prosperava. E a cadeia era limpa. As prisões eram organizadas. E ali o que acontece? Certa via, Faraó, com seu padeiro-chefe e com seu copeiro-chefe, eles pecaram diante dos olhos de Faraó. E ali eles foram jogados na prisão. Mas certa via, José percebeu que os dois estavam com semblante decaído, um semblante de tristeza, um semblante que até mesmo José era para estar, mas José não estava. É, Senhor. Mesmo ele na mesma situação ou pior, ele ainda queria fazer o bem para o próximo. E ali, José pergunta para eles por que eles estão entristecidos desta forma. E eles falam que teve alguns sonhos, e esses sonhos eram perturbadores, e eles não sabiam interpretar. E ali, o dom que Deus deu na vida de José, começa Deus a fazer a diferença, começa Ele querer reverter a situação. E Deus começa a reverter a situação quando parece que está tudo
tudo perdido em nossas vidas. Glória a Deus. Ele deixa a situação parecer que saiu fora de controle, parecer que estamos mortos, que não temos forças mais, dentro de uma cela, presos, e ali José ainda fazendo bem, e eles contam o sonho que tiveram, cada um conforme o teu sonho. E ali o copeiro contou o sonho para José, e José falou: em dentro de 3 dias você será restituído Glória a ao teu Deus. cargo diante de Faraó. Aleluia. E ali depois o padeiro-chefe contou o seu sonho. E a mesma coisa José decifrou: em 3 dias tu serás pendurado, e as aves comerão da tua carne. E isso veio acontecer, porque na verdade isso não era sonho, isso era revelação. E ele tinha a revelação de Deus, a interpretação da revelação de Deus. Não era simplesmente um sonho sem alinhamento. E ali o que acontece? Se concretizou o que José falou. Glória a Deus, aleluia. O padeiro foi morto e o copeiro restituído. Glória a Deus. Mas José falou assim para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Se passaram 2 anos, o copeiro lembrou dele? Não. Mas Deus, por todavia, esquece de um filho teu? Não, Pai. Precisou Deus criar uma situação, mas uma situação que novamente é o mover de Deus e é o dom que Deus deu para José. Faraó começa a ter sonhos perturbadores, e ele chama adivinhos, ele chama magos. Eu creio que ele chamou tudo que poderia interpretar o sonho dele, e ninguém conseguiu. Aleluia. E aí, aquele copeiro se lembra do que ele passou lá atrás, e ele fala para Faraó: Senhor, eu venho a me lembrar do meu pecado lá atrás, da onde eu estava punido naquela prisão, e ali tinha um homem de Deus, tinha um hebreu. Os egípcios não eram muito com hebreu, vocês sabem da história, mas ali tinha um que ia fazer a diferença, assim como aquela menina sunamita fez na vida de Naamã. Glória a E Deus. ali José foi convocado para ir até Faraó, e ali ele relata o sonho que Faraó teve. Ele decifra aquele sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas. O que significaria 7 espigas queimadas, 7 espigas gordas? O que significaria? E José decifrou: 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Aleluia. E ali Faraó se surpreendeu com tamanha sabedoria que ele tinha. Mas mal sabia Faraó que aquela sabedoria, ela não provinha de um homem, mas ela vinha de um Deus vivo, Aleluia. de um Deus que Glória não a Deus. separa ninguém. Glória a Deus. E Deus fala: quem está aqui que quer sabedoria, Ele Aleluia. tem sabedoria para dar, e dá em abundância. Glória a Só que Ele Deus. precisa que alguns se esforcem mais, e mais, porque Ele vai ajudar a ter sabedoria. Glória a Deus, Senhor. E Faraó se surpreende com aquilo, e José, sem ambição alguma, ele fala para Faraó: Faraó, você tem que fazer assim, 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 você tem que colocar governadores assim, você tem que fazer desse jeito, porque senão não vai sobreviver essa terra. Mais ou menos esta é a história. E ali Faraó pega e fala: por que eu iria correr atrás se ele já tinha José ali na frente? Ele nomeia José como seu governador. Mas aí veja só, por que eu falo para vocês que não era simplesmente um sonho que José tinha? Não era sonho, mas era revelações que Deus tinha lá na frente para ele. Só Aleluia. que um homem, ele não tem dimensão de ter este sonho tão facilmente. É, Senhor. Mas o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu para o coração do homem, é o que Deus tinha preparado para José. Glória a Deus.
para José. Ele só estava abaixo do trono de Faraó. Ele coloca um anel para consolidar a autoridade na vida de José. Ele troca as vestes de José, coloca vestes de linho fino, tudo do bom e do melhor na vida de José. Glória a Deus. Mas nem por um momento o coração de José se abalou por estas coisas, porque o coração dele estava na família dele lá atrás ainda. Mas ali José foi fazendo a vontade de Deus, porque veja só, a vontade de Deus em nossas vidas é nos manter vivos, Glória a Deus. porque Ele nos ama, e é um amor incondicional. E às vezes tem que ter sempre tem que ter para ser sacrificado por uma multidão. E isso vem desde lá do início. Quantos de nós em nossa casa, às vezes tem que padecer, para que o restante tenha que abrir os olhos e Deus reverter a situação. Mas muitas vezes a situação não consegue ser revertida. Por quê? Porque não acreditam que possa ser revertida. E a situação de José foi revertida. E Deus queria cuidar do povo. O sonho lá na frente da dificuldade, Deus já estava preparando o vaso para ser obediente, para a bênção sobrecair sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Tanto para os egípcios, quanto para os hebreus. Deus quer assim. Deus quer cuidar de todos nós, um por um, individualmente, se possível. Porque Deus é o único ciúme sadio, é o de Deus. Porque Ele tem ciúme de cada um de nós. Ai de nós, como entristecemos o coração do Senhor quando desviamos os nossos caminhos, quando idolatramos, temos olhos para aquilo que não devemos. Como que nós entristecemos o Senhor? Porque o Senhor move céus e move terras para poder reverter a situação de um justo que está sendo injustiçado na face dessa terra. Glória a Deus, aleluia. E José foi escolhido para quê? Para salvar, para poder não deixar o povo morrer de fome. Senhor. Até mesmo para poder, principalmente, salvar aqueles que tinham jogado ele em uma cova. Aqueles que eram motivo de ele estar numa prisão. Aqueles que pensou até mesmo em tirar a vida dele. Aqueles que queriam acabar com o sonho de Jacó. Porque o plano é de Deus, mas o sonho de um filho amado era de Jacó. Mas aí o que vem acontecer? Os projetos de Deus, a revelação que Deus dá, só basta você crer. Se Deus te entrega a revelação e você acredita, ela se cumpre. Você sabe quantas vezes eles tiveram que, no final das contas, os irmãos de José, aqueles mesmo que queriam matar, aqueles que não queriam aceitar que ele ia ser acima deles, eles se prostraram no mínimo 5 vezes diante de Jacó. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Com a cara no pó, na terra, para não morrer de fome. Senhor. Veja só. Mas aquele que te bate, aquele que te fere, aquele que te humilha, ele esquece. Mas aquele que é humilhado, ele não esquece. Mas ele tem um Deus que faz superar. Ele tem um Deus que ele apaga o passado do homem diante da face de Deus e dá superação diante da vida de todos. Por muitas vezes o que atrapalha a gente seguir em frente é até mesmo o nosso passado. Porque nós carregamos o nosso passado, mas não para usar de sabedoria para ajudar o próximo, mas carregamos como fardo. E se Jesus veio e fala que aquele que crê nele, ele é justo para aliviar os nossos fardos, o nosso jugo. Veja só o que aconteceu. Aquele povo, para não morrer de fome, os irmãos de Jacó, de Isaac, de José, teve que ir atrás dele. E ali José reconheceu seus irmãos. Mas eu vou resumir a história, porque o tempo passa muito rápido. E o que acontece?
Reconheceu. Ali Deus deu uma estratégia para José. Daqui a pouco os seus irmãos bateu arrependimento e estavam ali aos pés de José. José manda vir toda a família, comunica a Faraó. E José trouxe toda a família, e a terra não tinha fome, a terra tinha fartura. José estava cuidando de toda a terra, com a autoridade de Deus, com o dom de Deus, com a prosperidade de Deus, tudo atribuído a Deus. Aleluia. Nada de si próprio. Glória a Deus, Pai. E Aleluia. o que acontece? Eles passaram pela dificuldade, passaram 7 anos de fartura, veio 7 anos de dificuldade, mas Deus deu estratégia, deu sabedoria, e eles passaram todo mundo junto, egípcios e hebreus, parecia uma só família, Glória a Deus, Senhor. porque na Aleluia. verdade é uma só família, mas infelizmente o inimigo distorce, porque o inimigo quer destruir as famílias. Por muitas vezes a gente fala: nossa, aquele é teu irmão? Ah, é meu irmão. Poxa, mas nem parece que é teu irmão, ele é tão diferente de você. Porque a realidade é essa. Temos 5 dedos, cada um é diferente um do outro. José tinha mais 11 irmãos, e ele era o único que estava no centro da vontade de Deus. Mas a promessa foi feita para Abraão, se estende para Isaac, chega a Jacó. De uma certa forma, a gente pode colocar o pai da fé. Aquele, Isaac, seria o consumador da fé. E Jacó, o que guardou a fé até o final. Porque ali, eu lembro essa história. Eu chorei por 3 vezes, eu lembro essa história. Porque quando chega a velhice de Jacó, ele foi um guerreiro, ele foi forte, ele agarrou a sua bênção literalmente. Glória a Deus. Ele lutou com um anjo para poder ter a sua bênção. Glória a Deus. Para ele não se esquecer de onde Deus tirou ele andou manco diante dos homens. Aleluia. Ele andou manquejando, mas diante de Deus ele andava conforme Deus queria. E Deus sempre amparava. E Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Mesmo que os seus filhos não foi honroso como José, ou como até mesmo como Benjamim foi até melhor do que o restante, mas a promessa foi feita para Jacó. E Deus faz a promessa que você vai prosperar, que você vai ter condições, que Deus vai prover, que o seu sonho não vai morrer. Eu creio, Deus. Não vai morrer o seu sonho. Vai se realizar. Continua orando, continua jejuando, continua obedecendo, continua guardando os mandamentos do Senhor. Você sabe por que José foi diferenciado? Na palavra diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aleluia. Jejum, Glória a Deus. oração, é poder diante de Deus, é comunicação, é falar com Deus. Aleluia. Obedecer os mandamentos é obedecer à vontade de Deus. Glória a Deus, A palavra Senhor. foi dita. Aleluia. Jesus fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. O tempo se passa, nem o filho sabe o dia da vinda. Por que nós ainda estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio, como se nós soubéssemos o que era bom para nós mesmos, sendo que nós não sabemos o amanhã? Só Deus conhece o dia de amanhã. Aleluia. E Glória a José Deus, Senhor. acreditou. É, José Senhor. acreditou. Aleluia. Glória a Deus. E ele prosperou. Verdade, Senhor. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Espiritualmente, Manassés significava esquecimento da casa de meu pai, de sofrimento. Mas Efraim significava
Ele acudiu todo o povo. Ele foi sacrificado por todo o povo. E mesmo assim ele não questionou a Deus. Ele não replicou a Deus. Glória a Deus. Porventura, na Aleluia. mesma massa, eu faço vaso de honra, eu faço vaso de Glória a perdição, o vaso de perdição, aflige o vaso de misericórdia, o vaso de honra, para que o meu poder seja manifesto nele. Glória a Antes eu já tinha feito o vaso de misericórdia. Esaú e Jacó não tinha nem nascido, não tinha nem cometido pecado nessa terra, mas o Senhor já tinha escolhido. Glória a Deus. É esse que eu vou amar, o menor. É, Assim Senhor. como ele amou Aleluia, Pai. Davi Senhor. pecou gravemente, muito grave, adulterou, matou e roubou, porque deu lugar para Satanás. Matou o seu irmão, roubou a sua esposa e adulterou contra Urias, e Urias foi morto. Mas vocês acreditam num Deus que tem um amor incondicional? Eu creio, Só Senhor. depende de cada um de Aleluia. nós se aquebrantar, se humilhar, voltar a não ser nada. Assim como Davi fez, rompeu o seu luto, aceitou a sua punição, fez uma diferença de adoração, uma diferença que ainda não tinha sido feita. O Senhor não resistiu, o Senhor perdoou a Davi. Glória Mas assim a como Deus. Jesus fala: pega a tua cama e anda, pega a tua cruz e me siga. A espada ficou na casa de Davi até o último dia. É, Senhor. E ele aceitou a sua punição até o último dia. Homem segundo o coração do Senhor. Porque aquele que era o primeiro ao coração do Senhor ainda estava por vir ao longo do tempo e já estava sendo anunciado. Aleluia. Aquele que andaria com prudência, com perfeição diante dos olhos do Senhor. Aquele que resistiria à tentação. Aquele que teria um amor, não simplesmente amar o próximo como a ti mesmo, mas amar o próximo mais do que a mim mesmo. Aleluia. De uma Glória a forma Deus, que deu a sua Senhor. vida por todos Aleluia. nós. E quem não acreditar Aleluia, nele, Pai. não chegará e não verá o Pai. Verdade, Senhor. E quem não acreditar simplesmente nele e no que ele fez na cruz por nós, também não adiantará de nada. Oh Deus, Jacó chega na sua velhice. Ele chama os filhos de José. Ele já estava com 147 anos de idade. Ali ele viveu no Egito por 17 anos ali. Teve tudo do bom e do melhor. Porque José representava um tipo de Cristo. E Cristo propõe isso para nós. Aquele que for fiel a Cristo vai ter do bom e do melhor. Porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos simplesmente de passagem. Mas veja como um servo do Senhor não se corrompe de jeito nenhum. Eu vou chegar lá. Jacó, ele fazia parte de uma trindade patriarca do Senhor. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó estava velho, já não tinha nem visão, mas era uma herança, era uma honra de poder o patriarca abençoar os seus filhos, os seus netos antes da Glória a morte. Deus, aleluia. E ali ele chama Manassés e Efraim. E José seguiu uma tradição do homem. José era um vaso escolhido para a obediência. Mas o Senhor tinha uma intimidade com Jacó, uma intimidade muito grande. E ali José pega na sua mão esquerda Manassés, na sua mão direita Efraim. Porque quando ele fosse chegar de frente com Jacó para abençoar os teus filhos, o mais velho estaria de frente da mão direita de Jacó. Aleluia. E o mais novo de frente da mão esquerda. Você sabe o que isso significa?
que a bênção maior vem pela mão direita, a bênção menor pela mão esquerda. Quando o profeta fala assim: levante a tua mão direita e receba em nome do Senhor. Levante com fé, porque